O fazendeiro arrogante tentou expulsar o velho da roça bem na frente de todos, mas foi exatamente naquele instante que a verdade começou a aparecer. O sol queimava forte naquela manhã no interior de Minas. A poeira da estrada subia devagar enquanto os peões observavam a cena em silêncio. O velho Sebastião, com sua camisa xadrez velha, chinelo gasto e um saco de pano na mão, estava parado perto da cerca da fazenda Santa Helena. E do outro lado estava Augusto Farias, o fazendeiro mais rico da região. "Sai daqui agora!" Augusto gritou apontando para a porteira. "Eu não quero mendigo rondando minha propriedade." Sebastião abaixou os olhos devagar. Os peões começaram a cochichar. Alguns davam risada, outros ficaram desconfortáveis. Mas Augusto parecia querer humilhar o velho ainda mais. "Você ouviu ou tá surdo? Some daqui! Aqui não é lugar de velho encostado." O velho respirou fundo. A voz dele saiu baixa. "Eu só queria conversar." Augusto deu uma gargalhada alta. "Conversar? Comigo? Você acha que eu tenho tempo pra gente igual você?" Ninguém percebeu, mas naquele momento as mãos do velho começaram a tremer. Não de medo, de tristeza, porque aquela terra, aquela fazenda, já tinha sido dele um dia. Mas Augusto não fazia ideia disso. O que aconteceu em seguida deixou todos em silêncio. Sebastião olhou lentamente para a casa antiga ao fundo da fazenda. Os olhos dele ficaram marejados. Era ali que ele tinha criado a família. Ali que plantou café com as próprias mãos. Ali que enterrou a esposa depois de uma doença cruel. Mas há muitos anos tudo mudou. Uma dívida, uma assinatura, uma traição. E agora ele estava ali, sendo tratado como lixo dentro da própria história. Augusto se aproximou ainda mais. "Vai embora antes que eu mande os cachorros." Os peões riram. Sebastião apertou forte o saco de pano que carregava. Dentro dele havia apenas algumas roupas velhas e uma caixa pequena de madeira. Mas ninguém sabia o que tinha dentro daquela caixa. Ninguém. Um dos funcionários mais antigos da fazenda, conhecido como Zeca, começou a observar o velho com atenção. Ele estreitou os olhos. Parecia reconhecer aquele rosto. Mas antes que pudesse falar alguma coisa, Augusto voltou a gritar. "Você está esperando o quê?" Sebastião levantou os olhos pela primeira vez diretamente para o fazendeiro e perguntou: "Seu pai nunca falou meu nome para você?" O sorriso arrogante de Augusto desapareceu por um segundo. "O quê? Antônio Farias? Nunca falou quem salvou essa fazenda da falência muitos anos atrás?" O clima mudou na mesma hora. Os peões se entreolharam. Augusto ficou sério. "Você conheceu meu pai?" Sebastião deu um pequeno sorriso triste. "Conheci mais do que devia." Mas Augusto rapidamente voltou a rir. "Ah, então agora virou amigo do meu pai falecido?" Ele olhou para os funcionários. "Todo velho pobre inventa história para ganhar dinheiro." Sebastião ficou em silêncio, e aquilo irritou Augusto ainda mais. "Fala logo quanto você quer." O velho respirou fundo novamente. Depois colocou lentamente a caixa de madeira no chão. A madeira estava velha, gasta pelo tempo. As mãos dele tremiam enquanto abria a tampa. E quando abriu, Zeca arregalou os olhos na mesma hora. "Meu Deus!" Dentro da caixa havia fotografias antigas, documentos e uma foto amarelada. Nela apareciam dois homens sorrindo na frente da fazenda. Um deles era Sebastião. O outro era Antônio Farias, pai de Augusto, ainda jovem, mas ele não esperava o que viria depois. Augusto pegou a foto com brutalidade, olhou rapidamente, depois riu com deboche. "Isso não prova nada." Sebastião então puxou outro documento, um papel antigo, dobrado, com assinatura, carimbo, e o nome da fazenda Santa Helena. Zeca começou a ficar nervoso. "Patrão, deixa eu ver isso."
Augusto puxou o papel antes. Os olhos dele começaram a correr pelas linhas, e a expressão foi mudando devagar, muito devagar, porque aquele documento mostrava algo que ele jamais imaginou. A fazenda tinha pertencido oficialmente a Sebastião décadas atrás. O silêncio tomou conta do lugar. Até o vento parecia ter parado. Augusto levantou os olhos lentamente. Isso aqui é mentira, Sebastião respondeu calmo. Seu pai me pediu ajuda quando estava quebrado. Eu emprestei dinheiro, muito dinheiro. Os peões começaram a se aproximar. Ninguém piscava. Mas depois, ele nunca conseguiu me pagar. Augusto apertou o papel com força. Cala a boca. Eu aceitei dividir as terras para não destruir sua família. Seu pai chorou naquele dia. Zeca levou a mão na cabeça. Parecia lembrar de alguma coisa antiga. Eu lembro. Meu Deus, eu era menino. Lembro do senhor Sebastião vindo aqui. Augusto virou furioso. Fica quieto. Mas Zeca continuou. Seu Antônio falava dele. Falava que tinha uma dívida eterna com um homem. Sebastião baixou os olhos. Eu nunca quis voltar aqui. Nunca. A voz dele falhou. Mas antes de morrer, sua mãe me pediu para entregar isso a você. Augusto congelou. Minha mãe? Sebastião tirou um envelope velho da caixa. Amarelado. Fechado. Com o nome de Augusto escrito à mão. O fazendeiro ficou pálido, porque reconheceu imediatamente a letra da mãe. As mãos dele começaram a tremer. Mesmo assim, tentou manter a arrogância. Isso pode ser falsificado. Sebastião apenas estendeu o envelope. Então abre. Ninguém respirava naquele momento. Augusto rasgou o envelope devagar. Dentro havia uma carta antiga, muito antiga. Ele começou a ler, e o rosto foi perdendo toda a cor. Os olhos ficaram cheios d'água. A carta dizia que Sebastião tinha salvado a família deles da miséria, que Antônio Farias tinha cometido erros terríveis e que, por vergonha, nunca contou toda a verdade ao próprio filho. Mas havia uma frase que destruiu Augusto por dentro. Sebastião perdeu tudo para salvar nossa família e nós nunca tivemos coragem de agradecer. Augusto começou a respirar pesado. Os peões observavam, sem acreditar, o homem arrogante da região, o fazendeiro temido. Parecia desmoronar na frente de todos. Sebastião então virou lentamente o rosto para a casa antiga. Eu só queria ver essa terra uma última vez antes de morrer. Augusto engoliu seco. A culpa começou a esmagar o peito dele. E naquele instante, ele percebeu que tinha humilhado o único homem que salvou o império da própria família. Ninguém estava preparado para aquilo. O velho começou a pegar a caixa novamente, como se fosse embora, devagar, em silêncio. Mas Augusto deu um passo à frente, depois outro e outro. Até que aconteceu algo que ninguém imaginava ver. O fazendeiro arrogante caiu de joelhos no meio da estrada de terra, bem na frente de todos. Os peões ficaram chocados. Alguns abriram a boca sem acreditar. Augusto começou a chorar. Chorar de verdade. Me perdoa. Sebastião parou. O vento balançava o chapéu velho dele enquanto olhava aquele homem ajoelhado no chão. E foi naquele momento que toda a verdade finalmente começou a mudar aquela fazenda para sempre. Augusto ficou de joelhos na poeira, com a carta da mãe presa entre os dedos. Sebastião não respondeu na hora. Ele apenas olhou para aquele homem que minutos antes tinha chamado ele de mendigo. Me perdoa, Augusto repetiu, agora sem força. Eu não sabia. Sebastião respirou fundo. Não saber não dá direito de humilhar ninguém, meu filho. A frase atravessou Augusto como faca. Zeca abaixou a cabeça. Os peões ficaram quietos. Até quem tinha rido sentiu vergonha. Augusto tentou se levantar, mas as pernas falharam. Pela primeira vez, ele parecia pequeno dentro da própria fazenda. Eu cresci ouvindo que meu pai tinha construído tudo sozinho, ele disse chorando.
Nunca me contaram do senhor. Sebastião olhou para a porteira. Porque a verdade pesa, e tem gente que prefere esconder o peso debaixo do orgulho. Augusto apertou a carta no peito. O que eu posso fazer? O velho ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: começa tratando gente como gente. Aquelas palavras calaram todos. Augusto se levantou devagar, virou para os funcionários e olhou um por um. Eu errei. Ninguém respondeu. Ele então encarou Zeca. Chame todos os trabalhadores da fazenda. Agora. Pouco tempo depois, homens e mulheres se reuniram perto da casa antiga. Cozinheiras, vaqueiros, lavradores, diaristas, todos sem entender. Augusto subiu no primeiro degrau da varanda. Ao lado dele estava Sebastião, ainda segurando o saco velho. Hoje eu descobri uma verdade que minha família escondeu por anos. Augusto começou, com a voz embargada. Esta fazenda só existe porque um homem humilde sacrificou tudo para salvar meu pai. Os trabalhadores olharam para Sebastião. Alguns mais velhos começaram a chorar. E esse homem eu humilhei na frente de vocês. Augusto engoliu seco. Eu peço perdão ao senhor Sebastião. E peço perdão a cada trabalhador que eu já tratei mal aqui. O silêncio foi pesado, mas necessário. Sebastião não sorriu. Ele apenas escutou. Augusto então tirou o chapéu e continuou. A partir de hoje, ninguém nessa fazenda será chamado de inútil, pobre ou encostado. Quem trabalha aqui vai ser respeitado. Zeca limpou os olhos com a manga da camisa, mas ele não esperava o que viria depois. Augusto entrou na casa antiga e voltou com uma pasta. Eu vou procurar meu advogado. Parte desta terra será devolvida oficialmente ao senhor Sebastião. O velho arregalou os olhos. Não vim buscar terra, mas eu preciso devolver dignidade. Augusto respondeu. Nem que seja tarde. Sebastião ficou emocionado. Os lábios tremeram. Eu só queria ir embora em paz. Augusto se aproximou. Então fique, pelo menos hoje. Almoce comigo na casa que também é sua. Ninguém estava preparado para aquilo. O velho olhou para a varanda, para as paredes antigas, para a janela onde a esposa costumava costurar. Uma lágrima desceu devagar. Sua mãe era uma mulher boa, Sebastião murmurou. Ela tentou consertar o que pôde. Augusto chorou mais ainda. Eu queria ter sabido antes. Ainda dá tempo de ser diferente, respondeu o velho. Naquele dia, o almoço foi servido na mesa grande da fazenda, mas, pela primeira vez, Augusto mandou chamar todos os funcionários para comerem juntos no terreiro. Não teve separação, não teve humilhação. Teve silêncio, emoção e vergonha virando mudança. Sebastião comeu pouco, mas cada garfada parecia carregar uma vida inteira de lembranças. Depois do almoço, Augusto levou o velho até o antigo pé de jabuticaba atrás da casa. Minha mãe dizia que esse era o lugar preferido dela. Sebastião sorriu triste. Foi aqui que ela pediu para eu não odiar sua família. Augusto abaixou a cabeça. E o senhor conseguiu? O velho olhou para o horizonte. Nem sempre. Mas o ódio cansa mais quem carrega do que quem recebe. Augusto ficou sem palavras. No fim da tarde, uma caminhonete chegou à fazenda. Era o advogado da família. Augusto pediu que ele verificasse todos os documentos. E a resposta veio ali mesmo. Os papéis eram verdadeiros. A antiga dívida existia. A transferência das terras tinha sido injusta. E havia ainda uma cláusula esquecida, registrada em cartório, dizendo que Sebastião ou seus herdeiros poderiam reivindicar parte da propriedade, caso a dívida nunca fosse quitada. Augusto levou as mãos ao rosto. Então eu passei a vida sentado em cima de uma injustiça. Sebastião colocou a mão no ombro dele. Agora você sabe. O que vai fazer com isso é o que vai dizer quem você é. Na semana seguinte, a notícia se espalhou pela região. O fazendeiro arrogante que vivia humilhando os outros tinha mudado.
Alguns duvidaram, outros riram, mas os trabalhadores viram com os próprios olhos. Augusto reformou a casa simples onde Sebastião morava. Criou um fundo para ajudar famílias de empregados antigos. Aumentou salários atrasados e, principalmente, aprendeu a escutar. Meses depois, uma placa nova foi colocada na entrada da fazenda, onde antes estava escrito apenas Fazenda Santa Helena, família Farias. Agora se lia Fazenda Santa Helena, terra de Antônio Farias e Sebastião Alves. Aqui, ninguém é maior que a verdade. No dia da inauguração, Sebastião chegou apoiado em uma bengala. Augusto foi até ele. Dessa vez, não com gritos, não com arrogância, mas com respeito. Ele tirou o chapéu. Bem-vindo à sua casa, seu Sebastião. O velho olhou a placa. Depois, olhou para o céu. Agora posso descansar em paz. Augusto sentiu um aperto no peito. O senhor ainda tem muita história para contar. Sebastião sorriu. E você ainda tem muita humildade para aprender. Os dois riram baixo, e naquele instante todos entenderam uma coisa simples. Às vezes, a maior riqueza de uma fazenda não está no gado, na terra ou no dinheiro. Está na verdade que um homem humilde carrega em silêncio. E quando essa verdade aparece, até o mais arrogante dos homens pode cair de joelhos.